Você já parou para pensar que o maior ladrão dentro da igreja talvez não use capuz nem arma? Que ele pode estar nos programas, nos avisos ou até nas nossas próprias distrações? Descubra quem rouba as sementes que Deus planta em nossos corações. Para nos conduzir à meditação sobre esse assunto, eu trago a você um texto do editor-chefe do Teu Media Blog, Diego Venâncio, que tem como título O Ladrão das Sementes. O que é exatamente um ladrão de sementes? Eu explico. No culto que oferecemos ao Senhor, a palavra de Deus é semeada. Porém, alguns agentes agem no sentido de usurpar a mensagem dos corações. Isso ocorre por causa do nosso próprio pragmatismo. Tive a oportunidade de ir algumas vezes à famosa Sala São Paulo, na capital paulista, para ouvir concertos belíssimos. Mas, numa ocasião em especial, aconteceu algo que tornou aquela noite muito marcante para mim. Eu não me recordo do nome da peça, nem do regente convidado, pois já faz bastante tempo. No entanto, lembro-me de que era um regente estrangeiro. Sentei-me na galeria, praticamente ao lado daquele maestro. Eu podia ver claramente as suas expressões. Suas feições eram intensas, dramáticas, como é típico dos bons regentes. A apresentação durou 2 horas, com um intervalo após a primeira hora. A peça era densa e dramática e se encerrou com uma longa nota sustentada pelos contrabaixos, situados à minha direita. Diante de mim estava a fisionomia concentrada do maestro. À minha direita, o peso sonoro dos graves. A nota final ecoava. A batuta do maestro mantinha-se estendida no ar, sustentando o silêncio que ainda era parte da música. Os seus olhos estavam cerrados. A nota cessou, mas a música não havia terminado. Naquele instante de absoluto silêncio musical, talvez o mais importante de todos, alguém aplaudiu apressadamente. Um estalo seco de palma rompeu a tensão. O maestro levou um susto. Cerrou ainda mais os olhos, elevou os ombros. Só Deus sabe o que se passou em sua mente. Foi como se todo o esforço de 2 horas tivesse sido desfeito por aquele ruído, totalmente fora de hora. Aquele tempo final, aquele espaço de silêncio contemplativo, fora roubado. Aquele era o momento necessário para digerir a beleza, a tensão e a resolução da obra. O aplauso precipitado matou a semente do sentimento que poderia florescer nos minutos seguintes. O som havia cessado, mas a música ainda pairava no ar. Fiquei muito tempo refletindo sobre aquele acontecimento e percebi o paralelo. Que esse mesmo tipo de ladrão também atua em nossos cultos. Em nossas igrejas, domingo após domingo, algo semelhante acontece. Após adorarmos o Deus Trino e Santo e recebermos a exposição de sua bendita palavra durante 30, 40 ou até 50 minutos, encerramos o culto. É aí que os ladrões das sementes logo entram em ação. E sabe quem são eles? São os avisos, as atividades, os vídeos do acampamento, as músicas finais, que muitas vezes são verdadeiras apresentações e, por que não dizer, até a confraternização após o culto. Embora o convívio entre os irmãos seja bom e necessário, não raramente ele se transforma em um momento de pura dispersão. Em geral, nesses momentos, a igreja não está habituada a conversar sobre assuntos concernentes ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Assim, tudo que foi dito, lido, cantado e pregado se esvai da memória. É como se as aves da parábola do semeador estivessem à espreita,
prontas para devorar as sementes lançadas nos corações. O ladrão está sempre à porta, esperando a oportunidade de roubar a contemplação. Mas por que isso acontece com tanta frequência? A resposta passa inevitavelmente pela cultura que formou a nossa imaginação coletiva nos últimos 30 anos. Desde a década de 1990, a Igreja brasileira, e em grande parte a Igreja ocidental, passou por um processo de transformação profunda. Um novo molde foi aplicado à forma como pensamos sobre missão, culto, comunhão e até santidade. Esse molde é o da cultura do consumo, ou, como prefiro chamar, da cultura comercial. A década de 1990 marcou o auge do que ficou conhecido como cultura gospel. Não apenas surgiram gravadoras, editoras e rádios voltadas para um público evangélico crescente, como também houve um redesenho da linguagem eclesiástica. O que existia antes? Até então, havia um movimento para-eclesiástico ativo, formado por diversas missões evangélicas que auxiliavam a igreja na obra missionária, na proclamação do evangelho e no ensino de jovens. Essas missões utilizavam a música como instrumento para transmitir a mensagem de Cristo, não como fim em si mesma, mas como meio de edificação e de evangelização. A grande mudança ocorrida nos anos 1990 foi o surgimento de uma multidão de artistas que passaram a utilizar a música não mais como ferramenta missionária, mas como um fim em si mesma. A música tornou-se veículo de autopromoção, meio de sustento e plataforma de exaltação do próprio nome. O ladrão da simplicidade entrou pela porta do palco. Essa transformação da espiritualidade em produto gerou mudanças profundas na estrutura do culto. O púlpito deu lugar ao palco, a liturgia, a performance e o silêncio, a informalidade. O que importa não é mais o que se crê, mas o que se sente. O culto não precisa mais formar crentes santos, mas gerar audiência fiel. Eventos cheios passaram a ser sinal de que a igreja está crescendo, mesmo que o evangelho não esteja sendo compreendido. A presença num acampamento ou num culto jovem virou termômetro de espiritualidade. Líderes e ministérios passaram a selecionar músicas pelo potencial de viralização e não pela sua profundidade teológica. Eles empacotaram a vida cristã em slogans motivacionais e marcas registradas. Hoje, muitas igrejas medem o próprio sucesso pelos mesmos critérios de uma empresa, ou seja, crescimento, alcance, engajamento e recursos. O culto foi sequestrado por métricas de mercado. O ladrão do consumo tomou o lugar do discipulado. Os nossos avisos ao final do culto são muitas vezes puro marketing. Não se trata de servir aos irmãos com informação útil, mas de manter as engrenagens funcionando. No lugar da palavra de Deus, o design. No lugar da oração, o cronograma. No lugar da reverência, a pressa. É um verdadeiro ladrão da contemplação. E o que nos catequizou nos últimos 30 anos não foram os credos da reforma protestante, mas sim os jingles, slogans e congressos. Formamos crentes que não sabem ouvir um sermão sem imagens e efeitos. Jovens que não conseguem permanecer em silêncio após o culto. Infelizmente, hoje temos pastores que medem o sucesso pelo número de inscritos e não pela fidelidade à palavra do Senhor. A cultura de consumo roubou o silêncio que segue a pregação. Rouba o espaço da meditação, a reverência, a fome pela escritura e a beleza da adoração. Em última análise, rouba a própria semente do evangelho. Quando o culto termina, aquilo que deveria ser recolhido em oração
é pisoteado por anúncios de cantinas, campanhas de arrecadação ou festas temáticas. Não há espaço para a pergunta essencial: o que Deus me falou hoje? A lógica é: qual o próximo evento? Nossos boletins viraram folhetos de programação. Nossos corredores, vitrines. Nossa liturgia, um trailer. O ladrão da contemplação se disfarça de organização e de eficiência. Mas o que se perdeu pode ser restaurado. Será preciso, contudo, um retorno à simplicidade evangélica. Portanto, precisamos reaprender a calar após o culto, a meditar em silêncio, a conversar sobre o sermão e a perguntar que frutos Deus quer gerar com essa palavra. As igrejas precisam avaliar com honestidade o impacto de cada programação à luz do discipulado cristão. Não é pecado fazer eventos, mas é pecado distrair os crentes da palavra de Deus. Não é errado usar mídia, mas é um engano deixar que a estética publicitária dite o ritmo da igreja. Se queremos que as sementes do evangelho germinem, precisaremos proteger o solo. Sim, precisamos resgatar a contemplação, cultivar o silêncio, valorizar mais a comunhão na palavra do que a programação no telão. Aquela palma apressada que frustrou o maestro é um símbolo de uma geração que perdeu o tempo da contemplação. Portanto, nós, como igreja, precisamos discernir. Temos alimentado o ladrão ou protegido a semente? Cristo não nos chama a fazer marketing da cruz, mas a carregá-la. Ele não nos chama a vender um produto, mas a morrer para o mundo. O reino de Deus não se expande por campanhas, mas por fidelidade. E a fidelidade, muitas vezes, começa com um simples gesto: o silêncio que ouve e guarda a semente. E este foi mais um post do nosso Teomídia Blog. E eu deixo para você um pequeno encorajamento. É uma parte vital do culto. Um meio de graça que edifica a fé, une o corpo e glorifica o Senhor. Sabe do que eu estou falando? Leia ou assista ao nosso texto, o Canto Congregacional. Com certeza essa reflexão e alerta evitará alguns ladrões na sua igreja. Assim eu espero, né? E o que fazer quando uma igreja, além de ter seu culto saqueado, ela também perde a sua essência? É simples. Leia também ou assista aqui no YouTube o texto que tem o nome A Enfermidade da Igreja Contemporânea. Você deve estar se perguntando, tem cura para isso? Comente aí nos comentários como você curaria a sua igreja ou algo que aprendeu com esses textos. Combinado aí? E para ler estes e outros textos é bem fácil. Você já sabe, é só acessar teomídia.blog.br. E afinal, minha frase de sempre: tudo o que você deseja saber sobre vida cristã, crescer na fé, está aqui na Teomídia. Deus te abençoe e nos vemos na semana que vem, se Ele permitir. Até lá!